Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Você encontrou? Amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João 21, versículo 15 e versículo 16, diz assim: Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos dar-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente, Senhor, nós queremos colocar-nos à disposição do guiar e mover do teu Espírito Santo, para que as palavras não sejam nossas, mas por ele inspirada e revelada ao nosso coração, para que possa alimentar as tuas ovelhas na manhã de hoje. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, tira de nós toda a preocupação, toda a quietude, nada que possa roubar a nossa atenção agora, mas que nós venhamos a ficar sintonizados na tua voz para ouvir a tua palavra. Fala conosco na manhã de hoje, é o que nós queremos pedir-te, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. 2 passagens diferentes, vividas em épocas diferentes, porém com o mesmo contexto. A de Lucas capítulo 5 e a de João capítulo 21. A de João capítulo 21 nós vamos usar mais ao final da meditação de hoje para fazermos a conclusão. Mas a palavra diz que Pedro se encontrava na beira da praia lavando as suas redes. E eis que em dado momento uma pessoa desconhecida aproxima-se dele. A Bíblia diz que Pedro havia passado toda aquela noite em alto mar, nada havia apanhado, estava profundamente abatido, decepcionado, frustrado. E ali nada mais lhe restava do que senão lavar as suas redes. Redes essas que, por não haverem trazido o peixe que ele havia ido buscar, certamente trouxe ali o lodo, trouxe ali a alga, trouxe aí alguma impureza. E por essa razão essas redes precisavam ser lavadas para estarem prontas para serem usadas novamente. O mais interessante é que esse estranho, ao aproximar-se de Pedro, ele pede para Pedro aquilo que mais importante ele tinha, que era o seu barco. O barco era o seu instrumento de trabalho. O barco era a sua fonte de sustento. O barco era aquilo com que ele utilizava para ir ao mar e trazer o alimento não só para ele, para a sua família, mas quem sabe talvez até para comercializar, vender, e daí ter o dinheiro suficiente para outros compromissos. E esse estranho, que ainda não havia sido revelado a Pedro, pede a ele esse barco, pede para que ele se afaste um pouco, lance um pouco para dentro do mar, e ali então começa a ensinar, a pregar o Evangelho a uma grande multidão. Há muitas pessoas que, assim como Pedro, Jesus também um dia apareceu a elas. Você se lembra agora quando e como foi o seu encontro com Jesus? Em que circunstância você se encontrava? Né? Há muitas pessoas que talvez encontraram Jesus quando estavam numa crise de depressão. Outras estavam dominadas pelas drogas, outras pelo alcoolismo, outras com uma família arruinada, destruída, matrimônio falido. Há muitas circunstâncias que eu e você talvez tenhamos vivido no passado, que fez com que nós tivéssemos um encontro com Cristo. Você lembra agora como foi que você conheceu Jesus? Você lembra em que condição, em que circunstância ele encontrou com você? Talvez você não estava na beira de uma praia lavando uma rede, mas quem sabe talvez num quarto escuro, chorando, deprimida, sofrida, angustiada, sem ter uma esperança de uma mudança,
ou quem sabe talvez com um problema do qual você julgava não encontrar nele uma solução, uma saída, e de repente eis que esse desconhecido aparece e se revela a você. Há muitas pessoas das quais hoje Jesus já apareceu para elas, mas esse Jesus continua como um desconhecido, porque elas nunca se dispuseram a entregar o barco a ele. Entregar o barco significa entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. É dizer para o Senhor Jesus, dizer: Senhor, não fique aí fora, entre dentro do meu barco, ou seja, entra dentro da minha vida, habita no meu coração, guia, dirige os meus passos. Há muitas pessoas que talvez até já tiveram um encontro com Jesus. Jesus já veio ao encontro delas em determinadas ocasiões, em circunstâncias, às vezes até difíceis. E elas tiveram um encontro, mas parece que esse Jesus ainda continua desconhecido. Porque quando Jesus ele quer revelar-se a alguém, ele quer estabelecer um relacionamento, ele quer estabelecer uma amizade. E muitas pessoas, às vezes, ainda não abriram o coração para ter esse Jesus como seu amigo, seu companheiro, seu confidente. O que Jesus estava propondo a Pedro aqui, Jesus estava a ponto de fazer um chamado na vida de Pedro, quando ele mais adiante vai dizer para Pedro o seguinte: vem comigo e eu te farei pescadores de homens. Pescador de homens. Jesus estava pronto a fazer um chamado. Jesus chamou você também algum dia. Talvez você não tenha ouvido, talvez você não tenha identificado, talvez você não tenha totalmente se entregue na mão do Senhor para deixar que Ele use você. Quem sabe, talvez, para algumas pessoas, esse Jesus ainda continua como aquela pessoa desconhecida que apareceu na sua vida em determinado momento. Aqui nós vemos o semblante de Pedro. Pedro, nesse momento, demonstrava uma pessoa exausta, uma pessoa desanimada. A frustração de Pedro é por haver passado toda a noite em alto mar e não haver pego nada. Ele não pescou nada naquela noite. Talvez durante muitas tentativas, ele manobrou o seu barco, lançou a sua rede de vários lugares diferentes, mas nada apanhou. E Jesus agora encontra esse homem frustrado, exausto, desanimado, lavando as suas redes. Por quê? Porque todo o esforço de Pedro que ele havia realizado durante a noite, em nada havia dado. E muitas das vezes nós estamos dessa igual maneira. Nós empenhamos trabalho, dedicação e esforço em algumas coisas que não acontecem, que não dão certo. E exatamente às vezes em momentos assim de frustração, de decepção, um casamento que se acabou, um filho que se perdeu, a falta do ente querido, uma empresa que quebrou, não sei, algum problema, uma enfermidade que de repente apareceu. Essas são as circunstâncias das quais muitas das vezes Jesus aparece e vem ao nosso encontro. E como nós vamos lidar com isso? Vamos convidá-lo a assumir o nosso barco, vamos entregar o nosso barco a ele, que representa a nossa vida, mas vamos manter apenas com ele uma relação à distância. Jesus não queria isso com Pedro, ele queria muito mais. Ele queria que Pedro se tornasse um pescador de homens. E para que ele fosse essa pessoa, ele precisava fazer algumas coisas. E nós vemos aqui que Pedro estava lavando as redes. Significa isso. Eu e você, durante muitos anos da nossa vida, lançamos a nossa rede no mar desse mundo. E no mar desse mundo, que não tem nada que é bom, muitas das vezes nós arrastamos para a nossa vida muitas coisas impuras, imorais, ilegais, muitas coisas inconvenientes, muita lama, muita sujeira, muito pecado, muita contaminação. E para que eu possa me tornar um amigo de Jesus, eu não posso fazer isso se as minhas redes continuarem contaminadas. Eu tenho que lavar as minhas redes. E lavar a minha rede hoje em dia não significa que eu tenha que lavá-las na beira de uma praia ou na beira de um lago. As minhas redes hoje só podem ser lavadas e alvejadas no sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você está entendendo? Pedro estava ali lavando as redes que ele ia usar em uma próxima pesca, em uma outra tentativa, lançando a rede ao mar. Mas eu e você hoje em dia fomos chamados por Deus, chamados por Cristo, alcançados por Ele, para que nós tenhamos as nossas redes lavadas de toda imundícia, de toda impureza, de toda sujeira, mas alvejadas no sangue de Jesus, do qual nós obtemos o perdão dos nossos pecados, do qual nós obtemos a nossa justificação, do qual nós agora vamos ser amigos de Deus.
Vamos ser amigos. Jesus agora não vai ser para mim e você mais um desconhecido que apareceu em determinado momento, não. Mas agora eu vou estabelecer com ele uma comunicação, uma relação, uma amizade. Ele vai ser o meu amigo, o meu confidente. Pedro, a partir desse momento, ele começou a andar com Jesus. Ele começou a comer com Jesus, dormir ao lado de Jesus, ouvir os seus ensinamentos. Isso significa que agora, em Cristo, é necessário desenvolver uma relação. Essa é a razão porque para muitos hoje Jesus ainda é alguém desconhecido, porque essas pessoas não se predispuseram a desenvolver um relacionamento. Elas ainda estão andando com Jesus, mas um Jesus à distância. Um Jesus segundo a sua conveniência. Um Jesus segundo a sua vontade, ao seu querer. E não é bem assim. Para que eu ande com Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vontade própria e estar disposto a fazer a vontade dele. Jesus disse: olha, Pedro, deixa tudo isso aí e vem comigo e eu lhe farei um pescador de homens. Amém? Jesus, quando chama a eu e a você, não há mais como viver a vida anterior. É preciso viver em uma vida em novidade de vida. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: olha, lava as suas redes, prepara para uma nova pesca, mas eis que eu quero chamar você para tornar-se um pescador de homens. Aleluia, assim somos nós. Entrar no barco, Jesus se aproxima de Pedro e diz: dá-me, empresta-me o teu barco. Que representa isso? Pedro, a essa altura, já não tinha mais nada a perder. Então, que diferença faria para ele um estranho entrar no seu barco? Você já viu esse tipo de pessoa que às vezes ela chega numa circunstância tal e que ela não tem mais nada a perder? Eu já tentei tudo, já fiz de tudo, nada deu certo, não tenho mais nada a perder. Então me estão falando desse Jesus, então eu vou dar uma oportunidade a esse Jesus. Pedro se encontrava numa situação mais ou menos semelhante. Ele passou a noite toda, empreendeu esforço, trabalho, dedicação, estava cansado, exausto, decepcionado, nada apanhou. E agora esse estranho aparece a ele, pede o barco e diz: eu não tenho mais nada a perder, eu quero emprestar o barco para ele. E muitas das vezes Jesus vem ao nosso encontro nessa circunstância. Você já tentou de tudo. Você lembra da mulher hemorrágica que durante anos e anos a fio gastou todos os seus recursos em busca da sua cura e não a obteve? Apenas no dia em que ela ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele e se predispôs a tocar nas orlas do vestido de Jesus, é que ela foi sarada. Muitas das vezes na nossa vida é o mesmo. Você não dá certo, você não funciona, né? As coisas, por mais que você tente fazer, não acontecem. Por quê? Porque Jesus não está no barco. Porque ele está fora do barco. Você está indo, mas ele está fora do barco. Você não chamou ele para dentro do seu barco. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós andemos com ele, caminhemos com ele. Jesus não quer continuar sendo um desconhecido. Há muitas pessoas que ouvem ou conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Porque minha mãe é crente, porque minha avó era crente, porque meu tio é crente. Não, a fé tem que estar em você. Amém? A fé que estava nele é para ele. Agora essa fé precisa estar em você. Você precisa conhecer, como Jó disse: eu antes conhecia-te apenas de ouvir falar. Agora eu conheço-te como tu és verdadeiramente. Amém? Há uma grande diferença entre conhecer o Jesus de quem alguém fala dele para mim e conhecer o Jesus do qual eu começo a ter uma relação, uma intimidade, uma entrega, uma predisposição de obedecer, de servir, de submeter-me, uma predisposição em dizer para ele que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia! Então nós vemos aqui coisa muito interessante. Jesus vem ao encontro de Pedro no momento de exaustão, no momento de angústia, de tristeza, de decepção, de frustração. Ele não havia pego nada, não havia pescado nada. Estava ali lavando as suas redes de toda a sujeira, aquele prosco dentro daquele mar. E agora, para estar com Cristo, essas redes precisariam ser novamente lavadas. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos purificar, precisamos santificar, precisamos nos lavar, limpar, e excluir de nossa vida tudo aquilo que nós adquirimos no tempo em que nós passamos lançando a rede.
na água suja desse mar imundo, que é o mundo. Amém? Então é preciso. Uma outra coisa que eu vejo aqui, quando Jesus se aproxima dele e diz para ele, lance novamente as suas redes. Por maior que seja a sua decepção, por maior que seja a frustração pelo seu fracasso, eu quero dizer a você, você deve sempre estar pronto para uma nova oportunidade. Diga para o seu irmão nessa manhã, esteja aberto a uma nova oportunidade. O que pode ser isso, né? Um romance que não deu certo, você ficou frustrado. Era a paixão da minha vida. Não era, porque se fosse não tinha ido embora. Eu vejo assim, né? Porque se era para ser, seria. Amém? Então, muitas das vezes, existem pessoas assim. Elas estão frustradas. Elas estão desapontadas. Elas estão feridas, machucadas no seu íntimo, no seu interior. Elas se trancam, elas se fecham. Você conhece aquele bichinho caramujo? Que ele anda e carrega a casinha nas costas, e quando você bate nele, ele entra para dentro da casa, se fecha e fica ali quietinho, não é verdade? Não sai dali para nada. Existem pessoas que estão vivendo hoje assim, foram machucadas, foram agredidas, foram feridas, foram magoadas, sofreram grandes decepções, e como esse caramujo, elas se recolheram. Elas não conseguem admitir a possibilidade de uma nova tentativa, de uma nova chance, de um novo começo. Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras, olha, lava as tuas redes, porque você vai tornar a lançá-las novamente ao mar. Amém? Quem sabe talvez você está aqui nessa manhã e você tenha uma reserva dentro do seu coração. Existem pessoas que têm, às vezes, uma certa dificuldade de começar um novo relacionamento, porque o anterior deixou marca. Porque o anterior deixou ferida. Porque o anterior não deu certo. Porque isso, porque aquilo. E vai por aí. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade. Não, eu não vou me empreender numa nova tentativa, num empreendimento, ou num negócio, ou numa empresa, porque eu me dei mal. Talvez você foi mal assessorado. Talvez você não estava devidamente preparado. Talvez as maneiras, as metas, os objetivos não foram devidamente claros. Talvez você não percorreu o caminho que era necessário. Isso não quer dizer que você não possa tentar tentar outra vez. E existem hoje muitas pessoas assim que estão aterrorizadas pelo medo do fracasso. Elas sofreram com o fracasso do passado e por isso não querem tentar de novo. E com isso não abrem a possibilidade para serem pessoas felizes e realizadas. Jesus estava dizendo a Pedro, olha, lave as suas redes, porque eu vou dar-te uma nova oportunidade. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu tenho uma nova oportunidade para a sua vida. Delete, Delete essa imagem, delete essa sombra do seu passado que te persegue. Delete essa imagem que você tem daquele dia fatídico que te deixou atormentado, preocupado, A pessoa que te deixou essa pessoa que você é hoje, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa. Tem gente que tem medo de tudo, De tudo. Por quê? Porque algo aconteceu lá atrás que deixou ela com esse sentimento de medo, de preocupação, tem medo de tudo, Tem medo até de ser feliz. E Deus quer arrancar isso do seu coração nessa manhã. Porque isso talvez esteja bloqueando você de ser uma pessoa abençoada, como Pedro foi. Porque Jesus, ele mudou a vida desse homem a partir do momento que ele entregou o barco, a partir do momento que ele se predispôs a obedecer, como ele mesmo disse, eu não pesquei nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar a lançar as redes. Se você lançar a sua rede no lugar que Jesus manda que você lance, esteja pronto, porque a sua pesca será maravilhosa. Porque nós muitas das vezes lançamos a rede por nós mesmos. E quando você lança a rede para qualquer lado, você está sujeito a recolher qualquer coisa, não é verdade? Quem lança a rede para qualquer lado, recolhe qualquer coisa. Então temos que lançar a rede no lugar certo. E para que a gente lance a rede no lugar certo, temos que ser devidamente orientado, como Pedro foi. Pedro, afasta-se um pouco e lança a tua rede. E onde Pedro lançou a rede veio com uma quantidade tão grande de peixe que ele teve que pedir ajuda para recolher a rede e o barco quase afundou. A bênção de Deus na nossa vida, muitas das vezes nos surpreende tanto que nós ficamos assim, boca aberta. Uau!
Como isso pôde acontecer? Amém? Mas é porque você se predispôs a obedecer. É Deus ensinando para mim, sabe o quê? Essa semana minha filha me contou algo e que imediatamente eu mandei de volta em mensagem um versículo para ela. Ela me mandou uma mensagem feliz da vida e mostrou as fotos para mim dos certificados que ela recebeu aprovando-a para fazer trabalhos a bordo. Isso sempre foi um sonho dela, ela sempre quis embarcar. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque eu nunca embarquei. A única experiência que eu tive no mar foi numa traineira lá no mar de Cabo Frio, numa pescaria de madrugada, e para mim foi um desastre, né? Eu não sabia que o mar era tão revolto lá fora, porque na praia é tão calminho, tão tranquilo, mas lá no marzão o negócio fica feio. Eu não sei se na plataforma é igual, né? Mas ela sempre teve um sonho de embarcar e ainda não havia tido oportunidade. E agora, na empresa onde ela está trabalhando, ela foi convidada a ministrar em inglês os cursos que ela ministra na escola para o pessoal embarcado. E ela vai estar embarcando agora no mês de outubro para fazer um trabalho talvez de 15 dias embarcado. E ela estava feliz da vida, sabe por quê? Porque o que para ela antes era um problema, que era fazer os cursos eram caríssimos. Ela agora se tornou instrutora, dando os cursos, e simultaneamente tornou-se habilitada a embarcar, porque todos os cursos que ela precisava para embarcar, ela hoje ministra esses cursos. E ela mostrou as fotos, mandou as fotos para mim, feliz da vida, mostrando as carteiras que ela tem dos cursos, que ela agora vai estar habilitada a dar, e também o certificado de autorização de embarque. Imediatamente, eu mandei para ela, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão a ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quer ser abençoado? Obedece. Procura Deus. Reconcilia-te com Ele. Anda na vontade dEle. Né? E aí depois ela me mostrou a foto do branquinho. Eu falei, branquinho, que branquinho? A princípio eu pensei que era um cachorro. Pai, agora tem um branquinho. Eu pensei que era um cachorro, mas não. Foi o carro que eles compraram. Estava feliz da vida com o carrinho, né? Que benção, né? Eu falei, quando você tem aí um branquinho, eu tenho aqui 2 pretinhos. Que são os 2 carros que eu tenho, que é da mesma cor, né? Mas eu imediatamente mostrei para ela que o caminho da bênção é a obediência a Deus. O caminho da bênção é a fidelidade com Deus. O caminho da bênção é uma vida achegada, comprometida com Deus. Não há outra forma, meu irmão. Então o que o Senhor Jesus estava propondo para Pedro, é o mesmo que talvez Ele esteja propondo a mim e a você nessa manhã. Lançar novamente as nossas redes. Fazer agora não segundo a minha capacidade humana, não segundo o meu conhecimento, a minha habilidade, mas segundo a direção que Deus vai querer e vai começar a dar para a minha vida. Amém? É o que Jesus disse, olha, quando você é jovem, alguém leva você a qualquer lado. Mas haverá um tempo em que você vai envelhecer e outro te vestirá, lavará os seus pés, pegará-te pelas mãos e te levará. Isso quer dizer que quando eu me predisponho a obedecer a Cristo, agora eu não mais visto a mim mesmo, mas eu me deixo ser vestido por Ele, da couraça da justiça, da armadura de Deus. Eu agora não ando mais segundo o meu querer, e segundo o querer de Deus. Amém? E como isso às vezes é importante na nossa vida. Como é importante às vezes a gente aprender isso. O que Deus estava ali fazendo com Pedro era exatamente isso. Ele disse, olha, e eu farei de você um pescador de homem. A partir daquele momento, Jesus não seria mais um estranho para Pedro, mas seria um amigo, seria um mestre e um confidente. É o que Jesus quer ser de mim e de você. Jesus não quer ser apenas alguém que você conheça, porque está nas Escrituras Sagradas, mas Ele quer ser um amigo. E sabe o que é ser um amigo? O amigo é aquele que te ouve, o amigo é aquele que te aconselha, o amigo é aquele que te conforta, o amigo é aquele que te anima, né? O amigo é aquele que está sempre pronto a estender a mão para te tirar de um lugar, uma situação de apuro, de perigo, como ele tirou Pedro quando deixou de olhar para ele e começou a afundar.
O amigo Jesus estava lá para estender a mão e tirar Pedro das águas. Esse é o amigo que Jesus quer ser para mim e para você. Mas para ele ser esse meu amigo, eu preciso ter essa relação com ele. Amém? Quantos querem ter essa relação com Jesus nessa manhã? Amém? É isso que Deus quer de você, meu irmão. Ele tem um chamado, ele veio a você numa circunstância talvez difícil. Mas ele quer estabelecer uma relação. E como eu havia dito, qual é o paralelo entre Lucas 5 e João 21? É que nessas duas passagens, embora em épocas diferentes, as circunstâncias envolvem os mesmos personagens, Pedro e Jesus. No primeiro encontro, Pedro estava desanimado e frustrado por não haver pego nada. Ele não pescou nada naquela noite. E por isso ele estava frustrado. E Jesus veio ao encontro dele. Na segunda, lá de João, a frustração de Pedro agora não é por não conhecer Jesus. Ele conhecia Jesus, sabia quem ele era, andou com ele, comeu com ele, dormiu ao seu lado, ouviu os seus ensinamentos, tornou-se discípulo dele. Mas a frustração dele agora é por haver negado a Jesus 3 vezes como ele havia negado lá no passado. E mais uma vez o que nós vemos aqui, que quando Jesus chama Pedro e diz a ele, venha após mim, eu te farei pescador de homens. Agora lá em João, ele vem a Pedro novamente, mesmo Pedro o havendo negado, ele vem a Pedro e diz assim, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Você sabe qual é o paralelo entre essas duas passagens? É que mesmo sendo quem eu e você somos, com as nossas falhas, com as nossas quedas, com os nossos erros, com as nossas indiferenças, com as nossas infidelidades, Jesus nunca esquece da gente. Ele está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Ele sempre está ali para dizer, olha, eu ainda confio em você. Eu sei que você pode ser uma pessoa diferente. Eu tenho uma esperança, por isso eu quero investir em você mais uma vez. Olha, tu falhou como meu seguidor porque eu te avisei que você ia me negar 3 vezes. E você não acreditou e você negou. Mas ainda assim, eu venho até você e dou-te uma nova chance. Apacenta as minhas ovelhas. E mais ainda, no primeiro encontro, eles haviam ido pescar e não pegaram nada. No segundo encontro, eles também haviam ido pescar e não apanharam nada. Sabe qual é a diferença? É que quando eles chegaram na beira da praia, Jesus tinha peixe assado, pão e água para que eles alimentassem e comessem junto com ele. Ou seja, muitas das vezes nós chegamos nesse mundo famintos da palavra de Deus, desejosos de receber algo especial. E muitas das vezes nós vamos e nos assentamos em mesas que nada tem a nos oferecer. Mas quando nós caminhamos em direção a Ele, ao Senhor, Ele sempre terá o melhor alimento para nós. Jesus chamou a eles e disse, olha, vocês mais uma vez não pescaram nada, mas vinha, eu tenho aqui já o peixe assado em brasa, eu tenho já aqui o pão, eu tenho a água, comam comigo. Jesus então convidou a eles a comerem novamente com ele. A relação do chamado de Jesus em relação a Pedro nessas duas passagens, que lemos, é que em ambas encontramos um Pedro abatido. Na primeira, por causa da pesca, e na segunda, por o haver negado. Mas mesmo assim o Senhor lhe deu uma nova oportunidade. Quem sabe talvez você hoje não esteja dentro da casa do Senhor, mas há algo que ficou mal resolvido dentro do seu coração. Talvez uma marca, uma mágoa, uma ferida, um ressentimento. Talvez algo que você precisa liberar, retirar, remover. Talvez, quem sabe, você esteja hoje apenas como uma pessoa que conhece Jesus porque alguém fala dele para você. Quem sabe você conhece Jesus porque, vez por outra, você vem à igreja porque alguém lhe convida. Quem sabe talvez você conheça a Jesus porque você tem uma Bíblia e de vez em quando você lê alguma passagem. Mas eu quero dizer a você, ainda que você tenha tudo isso, Deus quer mais de você. Deus quer um relacionamento. Não há como ter um relacionamento se não se predispor a obedecer
e entregar o barco no controle dele. E o barco hoje não é o mesmo barco que Pedro tinha. O barco hoje é isso aqui, é o meu coração, é o seu coração. Você está disposto a dizer: Jesus, eu quero lhe convidar para que tu habites no meu coração nessa manhã. Eu quero lavar as minhas redes, não na água do mar, mas eu quero lavar a minha vida, a minha alma, o meu coração, no sangue precioso que tu derramou na cruz do Calvário, onde eu sairei daí alvo como a neve. Nenhuma acusação mais pesará sobre mim, porque eu sei que a tua palavra, o teu poder me justifica de todos os meus pecados. Amém? Jesus chama você para isso nesta manhã. Dar-te uma nova oportunidade. Ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha caído, ainda que você sinta-se caído, ainda que você tenha medo. Eu tenho medo de voltar a ser o que eu era antes. Eu tenho medo de me deixar usar como Deus um dia já me usou. Você precisa remover esse medo do seu coração e dizer: Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Se você sente que essa palavra tem falado algo ao teu coração, se você sente que Deus tem pedido a você algo mais do que você tem dado para Ele, eu quero orar nessa manhã por você. Você não vai fazer nada senão dizer: Senhor, eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Ti. Eu quero colocar o meu coração na Tua presença. E toda impureza que esteja dentro de mim, uma mágoa, um ressentimento, uma frustração, decepção, uma insegurança, um medo, eu quero que o Senhor remova nesta manhã. Mas eu quero sair daqui pronto, preparado, para ser novamente usado pelo teu poder. Amém? Se você quer isso, eu gostaria que você viesse. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a irmã Denise? Ela está ali. Irmã Denise, você pode cantar aquele louvor que diz assim? Mas todo dia o pecado vem, me chama. E você vai dizer: mas eu escolho Deus. Enquanto ela louva o Senhor, nós vamos estar orando por você nesta manhã. Aí está o violão, você pode ficar à vontade. Aleluia. Se você sente que Deus quer mais de você nessa manhã, vem à frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia. Se a sua rede, ela está com coisas que precisam serem removidas, diga para Ele nessa manhã: Senhor, lava minhas redes espirituais. Porque durante o tempo que eu fiquei nesse mundo, eu trouxe muita coisa que não serve. Muita coisa imunda, impura. Pensamento, atitude. Senhor, palavra, comportamento. Eu quero sair daqui nessa manhã, Deus, mais mudado, transformado. Senhor, eu sei que eu já andei contigo, conheço a Ti, a Tua palavra, mas um dia eu caí, eu falhei. Eu tropecei como Pedro, te neguei. Saí do Teu caminho, hoje eu estou afastado. Hoje eu estou desviado. Hoje eu estou com o amor esfriado. Hoje eu estou com uma falta de sensibilidade. Eu não consigo mais ouvir a Tua voz. Venha como você está. Quem vai operar na sua vida é o Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que durante muitas vezes na minha vida, na sua, o pecado vem. A tentação vem, mas você vai dizer nessa manhã: mas eu escolho Deus. Aleluia. Te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Estar ao teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou um escolhido seu e sou abençoado, sigo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. O dia vem as tentações. Diga a Ele: mas eu escolho Deus.
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Estar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou todo escolhido seu. Eu sou abençoado, sigo obediente. Aleluia, Senhor. Mas todos dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Aleluia, Senhor. Quero convidar a igreja para que você ponha-se de pé. Levante as mãos e nós vamos estar orando nessa hora. Irmão Diácono José, Diácono Walter vão estar orando juntamente conosco, nos ajudando. Mas vamos orar, vamos impor as mãos sobre essas pessoas e vamos declarar o amor de Deus derramado sobre a vida delas, para trazer a cura, a restauração, a libertação, encorajá-la, tirar todo medo, insegurança e dar a elas uma nova oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós, diante da Tua palavra, impomos as mãos sobre essas vidas e declaramos a Deus que Tu remova tudo aquilo que esteja retido no coração, na mente, toda imagem, ó Deus, todo sentimento, toda ferida, ó Deus, todo fracasso, ó Deus, decepção, mas prepara essas vidas para um novo começo, recebe-as, porque nessa manhã elas dão a sua vida a Ti, elas convidam para que o Senhor venha reinar no coração delas. Perdoa, Senhor, os seus pecados, as suas iniquidades e restaura para a glória do Seu nome. Assim, Senhor, passa também nesses Teus filhos. Nós pedimos que o Senhor os toque nessa manhã, renove, restaure, abençoa, fortaleça, cura, Deus. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda decepção, todo medo, Deus. Em nome de Jesus, encoraja essas vidas pelo mover do Teu Espírito Santo, para que elas sejam vencedoras, para que elas sejam, Senhor, abençoadas, para que elas sejam transformadas, obedientes a Ti, andem e caminhem na Tua palavra, na Tua presença. Pai, abençoa em nome de Jesus a eles. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, que os Teus desígnios cumpram-se na vida deles, assim como Tu tinha um propósito especial na vida de Pedro, como aquele que haveria de ser pescador de homens, como apacentador das Tuas ovelhas. Eu não sei o chamado, eu não sei o mistério, eu não sei o que Tu queres que tem na vida deles, mas aquilo que o Senhor tem que se concretize. Todo plano, todo ataque, toda a intenção do inimigo de prejudicar, de impedir, nós removemos nessa manhã e declaramos bênção e vitória na vida deles. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor, que nessa manhã chegam a Ti com propósito de rendição, de entrega, de abandono, Senhor. Nessa manhã tomam a decisão de terem a Ti como amigo, como confidente, como Senhor. Não aquele que ouviram falar, mas aquele que a partir de agora vão ter uma relação, vão ter uma intimidade, vão conhecer-te, Tu há de revelar-se a eles de uma maneira especial. Por isso, Senhor, abençoa essas vidas, restaura, fortalece, guarda, em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, oramos a Deus, pedindo, Senhor,
Senhor, que a tua bênção seja sobre essas vidas, que elas sejam tocadas, que elas sejam abençoadas, que elas sejam fortalecidas, que elas sejam restauradas, ó Deus. A obra que necessita ser feita nessa vida, nesse coração, Deus, nós pedimos que pelo teu Espírito Santo, Senhor, opere o milagre, opere a transformação, opere a restauração, ó Deus, toda dor, todo sentimento, toda frustração, medo, insegurança, arranca nessa manhã e traz alegria, traz o gozo, traz a paz, traz a fortaleza, abençoa, Pai, essas tuas filhas, no nome poderoso de Jesus Cristo, que a tua obra, Pai, complete na vida dela, tu não as chamou apenas para conhecer, que te ouvir falar, mas de uma relação, de uma intimidade, de um envolvimento, de uma entrega, de uma obediência, Pai. Por isso nós abençoamos a elas no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia, Pai! Graças te damos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão Walter, tem a oportunidade, ele vai estar compartilhando uma palavra para nosso ofertório na manhã de hoje. Diácono Walter, amém? Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Oh, pode. Alô, som. Pode mudar de página aqui? Pode, agora já. A paz do Senhor, irmão. Hoje, nessa passagem aqui, nós vamos aprender a quem pertence tudo, inclusive o nosso dízimo, né? Amém. Aleluia. Romanos 11, 33. Se vocês quiserem acompanhar aí, aleluia. E os que acharem que devem ficar de pé, fiquem sentados, não tem problema. Nós vamos aqui orar. Vamos ler Romanos, versículo 11, capítulo 33. Irmã Beth, me presta a Bíblia da irmã, hein? Essa Bíblia aí tem a letrona grande. A minha pastor aqui menor, não precisa usar óculos. 11:33. Obrigado. Já achei aqui. Obrigado, irmão. Presta atenção, meu irmão, e veja a quem tudo pertence. Não a nós, mas a Ele, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu